Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo ele se movimentou bastante, mas ele acaba chegando desse mata-mata de Campeonato Paulista meio que da mesma forma que ele entrou, né? Alguns jogadores que chegaram, outros que não, mas Thiago Mendes, por exemplo, dificilmente vem pro tricolor agora. E saiu uma pré-lista do Dorival Júnior, onde ele convoca na pré-lista três jogadores, não convoca, ele deixa na pré-lista três jogadores do São Paulo e isso também tem dado o que falar no time do tricolor paulista. E nós temos também uma questão aí muito interessante, que é em relação ao time que vai jogar contra o Novo Horizontino, né? Qual que é o sistema tático, o time e tal. E eu quero falar com vocês também sobre esse mercadão aí, coisa que tem enrolado, tem time por aí comprando, por exemplo, jogador aqui no Brasil pagando 180 milhões de reais comprando da Europa. E o São Paulo, seguindo uma contramão braba, o São Paulo ele não consegue fazer uma venda de 180 milhões, quiçá uma compra de 180 milhões. Então vamos trocar essa ideia do São Paulo Futebol Clube aí hoje, vamos junto? Vem comigo que vai ser um vídeo muito interessante. Eu quero trocar muita ideia com vocês das últimas notícias do São Paulo. Vamos lá? Olha só, eu quero começar já falando sobre esse Vitor Roque aí, que o Palmeiras acaba de comprar o cara por 180, pode chegar até 180 milhões de reais. E o Paulinho, aquele do Atlético Mineiro, que pra mim é um jogador assim, vai, nota 7 no máximo, quando tá no auge, nota 7,5. Ele é um jogador comum, né? Não precisa nem botar uma fé em mim. O Paulinho ele era do Vasco, ele foi pro Bayer Leverkusen e voltou pra cá, pega o Atlético Mineiro e no último ano, o último ano que leva ele até o Palmeiras, o cara jogou menos que o Daverson. O Hulk, o grande jogador do Atlético Mineiro de sempre, e agora quis o destino que até o Daverson fosse mais importante, quase salvando ali a pele do Milito, técnico, na Libertadores e Copa do Brasil e tal. O Daverson era o cara do time ali no ataque com o Hulk. O Scarpa um pouco mais tímido, um pouco mais apagado, enquanto você olhava pro Paulinho e falava, cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Tudo bem, o técnico colocou ele meio de segundo atacante, até como um ponto esquerdo, e o Paulinho, ele é um cara que joga ali na área, né? Mas o Palmeiras, ele vai e contrata um time e ele monta um ataque com o Estevão, que tá vendido acho que pro Chelsea, né? Tá vendido já, vai embora, mas eles compraram o Vitor Roque, cara, e o Paulinho. Então eles gastaram em Vitor Roque e Paulinho coisa de 310 milhões de reais. Né? Você fala assim, como é que o São Paulo, que eu lembro do Palmeiras com o Valdívia, eles tinham que rezar pro Valdívia dar certo, porque era o que eles tinham. O bom e barato, Correia, lembra do Correia, Diego Souza, não o Diego Souza o original, o genérico que brigou ali com o Jair Pisserni, técnico Jair Pisserni, você fala, como é que esse time, cara, ele voltou a ser hoje um dos times que gasta 300 milhões numa janela comprando dois caras, fora o Facundo. Então assim, por que o São Paulo entrou nesse buraco financeiro? Como que o São Paulo entrou nessas dívidas? E as notícias que chegam pra gente, eu não sei se você fica aí se perguntando, mas eu fico, a melhor patrocínio da história. Ah, mas é o melhor cota de TV da história. Ah, mas agora fiz o name rights com a Mondolês, a Bis, o Morumbis. E tem também uma parceria agora com a casa de shows assim assado que vai render 30 milhões. Caramba. Aí continua a maior venda do Beraldo, zagueiro e tal. E o São Paulo só se enterra em dívidas. Aí muda a janela, o São Paulo não faz as contratações que deveria. O São Paulo traz maravilhosamente bem aí o Cédric, o Sabino, o Wendel, o Enzo, tudo de graça. Estão vindo jogadores de graça, Luiz Gustavo, Marcos Antônio por empréstimo, Juan Tressoli por empréstimo, Oscar de graça livre no mercado, Lucas Moura de graça livre no mercado, né? O São Paulo tem contratado muito, aos montes, é um dos times que mais contrata e é um dos times que menos investe. E está vindo um monte de tralha pro São Paulo? Tá vindo um monte de draga aí que você fala, que jogador lixo? Não, muito pelo contrário. Sabino, que é o mais desacreditado quando veio, né? Porque outros não são desacreditados. Sabino, ele era reserva no Sport Recife. Não conseguia se firmar no esporte. Então ele tava desacreditado. De resto, cara, o Marcos Antônio vem da Europa. Sabe? O Wendel, ele vem da Europa. O Enzo Dias, ele vem do River Plate, esse também tava na reserva, esse é tipo o Sabino, mas também deu super certo. Cédric, olha aí que bela contratação. E Oscar e Lucas, eles tinham mercado dos lugares, eles vieram pro São Paulo meio que na benevolência, meio de favor. Não, vamos lá sim, o São Paulo é meu time, eu quero jogar lá e tal. E eles aceitam ganhar muito menos aqui no São Paulo. Então por que o São Paulo está dependendo da boa vontade de Lucas e Oscar,
Dependendo agora da boa vontade de Casemiro. Por que que o São Paulo entrou em dívidas tão grandes? E aí chega, o FIDC arrecadou dinheiro, vai tirar os juros bancários. Quando você olha o déficit financeiro, só aumenta. Só aumenta. Então, cadê? Vamos ver agora como será o balanço no final desse ano para esse déficit financeiro cair. E não é só um déficit, né? Você fala assim, um déficit, ganhou 700, perdeu, gastou 900, tem um déficit. Onde foram os 900? Esse que é o problema. Os nossos foliões, sabe o que são os foliões? São os caras que gostam de pular o carnaval, da folia do carnaval, os foliões. Estavam lá na Dragões da Real ontem, o Júlio Casares e o Belmonte aparecem nas imagens pulando o carnaval, desfilando com a escola de samba. Coisa que eles sempre fizeram, não tem problema. Mas assim, cara, enquanto eles estão felizes, brincando no carnaval ali, o Júlio Casares, ele na rede social dele, ele posta, sempre muito feliz, nós estamos meio desesperados, viu, senhor Júlio Casares? O que pega pra gente, quando olha o Palmeiras comprar o Vitor Roque por 180 milhões de reais, tipo assim, se fosse no São Paulo, nós diríamos assim, mas por que você vendeu então o Endrick e o Estevão e compra agora o Vitor Roque? Se você vai gastar, por que você vende? Era melhor segurar o Endrick, era melhor segurar o Estevão e não comprar o Vitor Roque. Era um papo que nós, São Paulinos, diríamos. Poxa, por que você vai vender o Pablo Maia por 50 para comprar outro volante por 50? Por quê? Essa seria a nossa pergunta. Só que no Palmeiras é simples a responder. O Endrick queria ir para a Europa. O Estevão queria ir para a Europa. O Vitor Roque queria ir para o Brasil. Percebe que não é muito uma coisa de grana? É uma coisa mais do jogador querendo ir embora e o outro querendo vir para retomar a sua carreira e tal. Então o que o Palmeiras tem feito hoje? Com o Estevão, o Vitor Roque no ataque ali, Estevão, Vitor Roque e o Paulinho. Ele monta de novo o que é um dos melhores ataques do futebol brasileiro. Ele mantém o Abel Ferreira. De novo, os caras vão brigar todos os títulos. Só que hoje, talvez acima do Flamengo, que o Pedro não sei se recuperou ainda, a Arrascaeta cada vez mais velho, quanto mais o Gerson vai aguentar segurar nas costas quando o Arrascaeta se machucar. Então eu acho que o Palmeiras hoje periga entrar, se conseguir fazer os gols, que tá péssimo o Palmeiras, mas se conseguir fazer os gols, a zaga é a mesma, muito bem firme ali na zaga, o Piqueres voltou, fica um timaço. Então de novo vamos ver o Palmeiras ali entre os melhores times do Brasil. O outro lá tem o Neymar, o outro tem o Depay. O Yuri Alberto fazendo o gol até debaixo d'água ali. Tá cego, manco e bate a bola e faz o gol. Sabe, tem o Garro. E nós aqui, o que tá faltando? A nossa discussão não é assim, o Garro vai jogar com o Depay pro Yuri Alberto fazer gol. Não é isso. A nossa discussão é, será que não é pra tirar o Luciano e colocar o Ferrarese? Será que o Caleri não tem que virar banco do André Silva? Será que não precisamos de técnico? Percebe que só nós estamos com um técnico duvidoso, tirando o Santos de Neymar, né? Mas só nós estamos com um técnico que não dá pra saber quando vai ser demitido. O corintiano não tem vontade de demitir o Ramon Dias. O flamenguista não tem vontade de demitir o Felipe Luiz. Sabe, o Palmeiras não tem vontade de demitir o Abel Ferreira. Dos times principais aí, nós que estamos com a batata quente na mão. Nós que estamos contra o relógio. Nós que vamos acabar o ano perdendo mais dinheiro que o Palmeiras, que gastou 300 e poucos milhões em 2 contratações. Então o São Paulo, ele virou sim uma coisinha esquisita. Se o São Paulo não tem a torcida que tem, o tamanho que tem, que é o consumidor, né? É o cliente, 20 milhões, mais de 20 milhões de clientes que consomem para Mondolês poder fazer o naming right, que consomem para Libra vir aqui gastar com o investimento de televisão, que é o 20 milhões de clientes que consomem quando fecha uma empresa tipo a patrocinadora Superbet. Então nós sim estamos aqui sendo os clientes para diretores, para diretorias gastar tranquilo, vamos comprar, vamos gastar. E acaba o ano sem comprar e gastando mais que os outros. Então isso precisa cessar agora, imediatamente. Quando eu vi essa questão do Vitor Roque, me deixou bastante estarrecido. Porque é diferente de quando o Flamengo contrata o Matias Vinha machucado para lateral esquerdo e paga 90. Ou quando contrata os 70, sei lá. E quando contrata o Cebolinha por quase 100 milhões para ser banco do Bruno Henrique. Ali você vê que é burrice. Cebolinha nunca jogou no Flamengo, o Matias Vinha nunca jogou no Flamengo, é pouquíssimo que jogam. Então ali você fala, é burrice administrativa, é irresponsabilidade de alguém que está ganhando muito. Já no Palmeiras, eles contratam de maneira pontual para resolver o problema. Então isso me pegou. Fala, caramba, um rival nosso, que nós estamos tendo um retrospecto muito bacana contra o Palmeiras, agora nós estamos aqui numa discussão que o Caleri piorou muito, o Luciano piorou muito, o Zubeldia piorou muito, e os caras contrataram o Paulinho, e contrataram o Vitor Roque e ainda estão com o Estevão. Que isso, cara? Que isso?
Sabe, Botafogo, se der errado esse novo técnico aí, o Paiva, passa 3 meses, eles contratam o de novo Luiz Castro, traz da Europa, da Ásia, e aí? E nós vamos continuar? Não, se não for o Zubeldia, vai ser aí o Carpini, se não for o Carpini, o Zubeldia vai ser o Diniz. Que isso, cara? Então aí, me desculpa o desabafo. Vamos falar de coisa boa agora? E essa coisa boa aqui também é boa pra mim, que eu sei que São Paulino não gosta disso aqui, não. O Dorival coloca na pré-lista o Alisson, o Oscar e o Lucas. E assim, pra mim o Dorival é São Paulo, tá? Pra mim o Dorival vestiu a camisa do São Paulo na seleção brasileira, vestiu a camisa. Porque como é que nós podemos competir com esses times que eu falei? Com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo, como? Com o Neymar? Como que nós podemos... Não tô desmerecendo o Santos, tô dizendo que o Santos ele entrou numa situação ridícula, mas o Neymar lá, ele muda tudo no Santos, né? Eu não sou daqueles que falam que o Santos é um nada, pelo contrário, o Santos é o maior time de todos depois do São Paulo, tá? Respeito máximo ao time do grande rei, o meu rei, Pelé. Rei meu, rei do meu pai, Pelé. Olha só. Quando você vê aí o Oscar, o Lucas e o Alisson na pré-lista, você fala assim, pô, o Dorival vai tirar os caras daqui, nós vamos perder os caras, e aí na hora da competição não teremos os jogadores e tal. Isso realmente é um problema. Mas nós precisamos hoje de grandeza, nós precisamos hoje retomar o nosso caminho. Nós precisamos hoje ser grandes de novo. E como que você pode ser grande? Você não vai contratar jogadores, você vai ficar só devendo. Ver os foliões, ter os nossos foliões lá, pulando o carnaval, enquanto o São Paulino vê os rivais se reforçando. E nós aqui discutindo o Zubeldia, discutindo Jandrei, os foliões pulando o carnaval, é claro que é um desespero. Então eu olho pro Dorival e eu penso, senhor Dorival, senhor Dorival, eu chamaria de senhor, que o Lucas Silvestre, filho dele, esteja vendo como é que eu falo do pai dele, tá? Isso aqui é papo de quem respeita de verdade. O Lucas Silvestre, eu vou falar do seu pai agora, presta atenção aí, abre o ouvido aí, ó. Senhor Dorival, você veio pro meu time aqui pro São Paulo e você, depois de ser demitido, que fique claro, você também foi demitido aí em 2017, 18, você foi demitido do São Paulo, então aceitar o convite pra seleção, eu achei totalmente justo da sua parte. Eu também, eu não aceitaria, mas eu entendo você aceitar, eu respeito sua opinião sim, e você falou que não foi embora do São Paulo, você vai atender uma convocação da sua seleção, então máximo respeito, até porque o São Paulo já tinha te demitido, poderia demitir de novo, é normal. Agora, quando você olha pro São Paulo e olha pro Alisson, olha pro Lucas Moura, olha pro Oscar, e não é com olhos pra tirar eles do clássico contra o Corinthians e não usar e tal, é com olhos de carinho mesmo, você está engrandecendo o São Paulo. Como você engrandeceu quando você veio aqui? Quando você chegou no São Paulo e pegou um time que não teve também muito investimento, não tinha reforços e você disse... Júlio Casares, não precisa me trazer ninguém. Só não venda os jogadores que eu tenho aqui. Que eram Pablo Maia, Alisson, era Nestor, Beraldo, aqueles caras de venda, né? Os mais jovens. Não venda meus jogadores, foi o que você disse. E chegou pros jogadores e falou, vocês não acreditam, né? Que dá pra ganhar a Copa do Brasil? Então beleza então, vem comigo que vocês vão ganhar. Acreditem em mim. E ele convenceu os caras. E nós ganhamos uma Copa do Brasil. Então o Dorival, ele multiplicou, ele fez mais, ele transformou sim a água em vinho no São Paulo. Ele fez o que tinha que fazer. Tá? Ele fez tudo perfeito, foi campeão de um título inédito, com um time desacreditado, onde nossos rivais investem 150 milhões no Almada. Nós vamos lá e ganhamos dos caras, não ganhamos do Botafogo, mas ganhamos do Flamengo. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Palmeiras os 2 jogos, do Abel Ferreira, ganhamos do Corinthians. Então sim, Dorival foi monstruoso. E quando ele continua agora convocando os jogadores do São Paulo, ele trata o São Paulo com a grandeza que o São Paulo merece. Que os foliões aí, Júlio Casares e Belmonte, eles não colocam o São Paulo na grandeza que ele merece. O Dorival coloca, um cara do meio do futebol. Então, Dorival, obrigado por levar Alisson, Oscar, Lucas Moura, e eu gostaria que você levasse também Pablo Maia, que acaba de se machucar. Foi perfeito o que você fez. O São Paulo é grande de novo, porque o Dorival na seleção está ajudando e ajudou aqui também. E diretoria, nós precisamos bater de frente com esses caras. Adversários, rivais. Nós precisamos de investimento digno. Não adianta agora comprar jogadores para a base. O São Paulo tem feito um movimento comprando 500 jogadores para a base. É o Falvela, que veio do Ituano, que é o novo Martinelli. Chegou volante aí do Del Valle. Chegou meia, que é o colombiano, que é o meia mais extraordinário da Colômbia. Tudo lindo. Onde vai usar?
A diretoria do São Paulo ela é tão minúscula em alguns aspectos, tão patética em alguns sentidos, que ela tem a pachorra de ficar investindo. Evangelos Marinax é a equipe de base, vamos comprar pra base. Aí quando lança, vem esse rapaz aí, como ele chama lá? Esqueci o nome dele. O técnico da equipe de base. Me deu branco aqui agora. Não é Ceballos. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele aí. Ele chegou... Barcelos. É o André Barcelos? Acho que é André Barcelos. Ele chegou... E ele conseguiu fazer do time da equipe de base campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Copinha, lançou o Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Negruti, Hugo, o Mike, lateral direito, tem um monte, tá? Só que aí, quando esse cara lança, chega no time profissional, os caras não jogam. O William Gomes já não jogou, o Moreira já não jogou, e agora nós temos alguns disponíveis, como o Rian e o Lucas Ferreira, que aparentam estar até melhores do que os que estão jogando no profissional, e o Zubeldia não usa. Então agora o São Paulo está fechando com o Evangelho Marinax para base. Está contratando aos montes jogadores para base para se reforçar, enquanto o técnico do profissional não usa a base e aponta um jogador, elogia um jogador da Ponte Preta que tem 34 anos. Um cara da Ponte Preta que foi do Paysandu de 34 anos é o que o Zubeldia gosta. Mas o Lucas Ferreira, que parece um tanque de guerra ali jogando, correndo, o Zubeldia não quer usar. Então você percebe que o Zubeldia ele sobrevive no São Paulo, mas todo mundo sabe que ele já caiu. Não importa o que ele faça, a instituição São Paulo vai pro lado da base hoje. E o time profissional do São Paulo do Zubeldia vai contra a base hoje. Como que isso pode dar certo? Como que alguma coisa aqui pode dar certo? O que nós temos hoje para Zubeldia, para enfrentar a Inter de Limeira, o Novo Horizontino, é que o Zubeldia no último jogo contra o São Bernardo ele colocou o 3-6-1 na tática. 3 zagueiros, colocou um atacante isolado, colocou um time que alas cruzaram pro André Silva lá. Agora ele já vai colocar o Caleri. Então aquilo que o André Silva fez de bom, não vai ter mais. O Cédric Soares e o Wendel, que foram 2 dos pontos mais positivos, perigas ele voltar Igor Vinícius e Enzo Dias. Então nem os alas, nem o centroavante devem estar mais lá. Lucas e Oscar, é muito possível. Ferrarese, muito difícil. 3 zagueiros que não tomam chute pro gol, é muito difícil. Ele deve tirar o Ferrarese de novo e colocar o Luciano no ataque, mudando de novo o sistema de jogo, não entrando assim com 3 zagueiros. E se ele for colocar o Luciano, Oscar ou Lucas devem sair do time do Tricolor. Não vai de jeito nenhum colocar o Luciano e o Caleri no banco, 2 dos queridinhos. Então o São Paulo hoje, tudo que ele tem pra torcida São Paulina é uma esperança. Uma esperança que o São Paulino mais bem informado, o São Paulino mais lúcido, que analisa o panorama de forma geral mesmo, ele não vê uma esperança sadia, uma esperança saudável no trabalho do Zubeldia junto com essa diretoria. Todos péssimos. Todos muito ruins. Todos muito ruins. Então ficou triste. Tô torcendo muito pro São Paulo dar a volta por cima, mas ver movimentos do Flamengo, do Palmeiras aí, do próprio Corinthians, do próprio Santos, me dá um pouco de desespero. E em você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!